de impactos e adaptação das mudanças climáticas globalmente no Brasil, vamos tratar do tema mudanças climáticas e cidades. Os centros urbanos realmente representam hoje, abrigam hoje mais da metade da população mundial, que vem passando por um processo intensivo de urbanização, e também os centros urbanos respondem por maior parte das emissões, grande parte delas associada à energia elétrica, energia dos transportes, energia da indústria. Portanto, o papel das cidades é muito importante na redução das emissões, e é lá que vivem mais de 50% dos habitantes, e, portanto, é nas cidades que as políticas climáticas têm que ser muito efetivas. E as mudanças climáticas afetam inúmeros aspectos da vida urbana. E, claro, que é nas cidades que deve-se buscar as políticas importantes de adaptação às mudanças climáticas, e pode variar enormemente. Algumas cidades já estão buscando ativamente políticas de adaptação, e outras cidades parece que o problema ainda não foi nem percebido na sua extensão. Esses são cenários, vários cenários e das Nações Unidas de 2015, projeções feitas em 2015, para o que poderiam ser vários cenários, né, de estimativas. A estimativa média coloca perto de 11 milhões de habitantes no planeta, um pouco mais até de 11 bilhões em 2100, e coloca realmente ainda a população aumentando, e tem alguns cenários, uma população aqui em 2015 de 7,4 bilhões, e coloca alguns cenários, vamos dizer assim, que estabilizam a população em menor número, cerca de 10 bilhões até 9 bilhões e meio, e alguns cenários até que ultrapassam, e a população continua a subir, passando de 12 bilhões, chegando perto de 13 bilhões. Então, estima-se que a população possa chegar em 2030 com 8,5 bilhões. É interessante que estimativas feitas 10 anos atrás, algumas estimativas otimistas, diziam que em 2050 a população poderia estabilizar aí em 8,5, quer dizer, seria a população em 2050 aqui, e depois ela estabilizaria e podia até diminuir na segunda metade, mas infelizmente as tendências são a fertilidade, principalmente nos países africanos e sul da Ásia, continua muito alta, e essa mudou a curva. Então estima-se que em 2030 chegue em 8,5 e em 2050 possa ser perto de 10 bilhões, com essa variação nos vários cenários, de 9 bilhões e meio até 10 bilhões, então muito diferente dos 8 bilhões e meio. Nós estamos falando aí 1,7 bilhões a mais em 2050. E também a metade do crescimento populacional deve ser concentrado em alguns países: Índia, Nigéria, Paquistão, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos também, Indonésia e Uganda, países do Sudeste Asiático, do Sul da Ásia, e também nos Estados Unidos, que ainda um grande fluxo migratório faz a população crescer, e as taxas de fertilidade também continuam acima da média de muitos outros países. Hoje, mais da metade da população vive 3,6 bilhões, de 7,2, 7,4 bilhões vivem em cidades, e até 2050 é esperado que a população urbana cresça para 69% da população mundial. Questões-chave nas cidades: as pressões decorrentes do crescimento urbano, e nós temos muitos exemplos aqui no Brasil dessas questões. Água: crescente demanda por acesso à água e saneamento, não só pelo crescimento populacional, mas principalmente pela melhoria esperada da qualidade de vida. Energia: ampliação de 66% para 80% do consumo global de energia acontecerá nas cidades em 30 anos,
e também 70% para 80% das emissões. Hoje as cidades respondem por 70% das emissões e em 30 anos elas responderão por 80% das emissões, em função da urbanização. Chegaremos aí a quase 70% da população urbana nas cidades em 2050. Habitação, demanda por espaço e recursos naturais para acomodar mais 1,1 bilhão de pessoas que vão viver nas cidades. Uma enorme pressão da infraestrutura de deslocamento, de mobilidade urbana das cidades, e também as mudanças climáticas aparecem como um aspecto muito importante e relevante na questão das cidades, principalmente aumento da frequência de eventos climáticos extremos, sejam ondas de calor, sejam chuvas extremas, sejam secas extremas. E o que se espera é que há realmente, para resolver todas essas questões, o acesso à água, o aumento do consumo de energia com redução das emissões, a questão da habitação para 1,1 bilhão de pessoas e mais uma grande parte da população urbana que tem baixa qualidade de habitação, como resolver a questão de infraestrutura da mobilidade urbana para essa grande contingente e como tornar as cidades mais resilientes às mudanças climáticas. Isso significa um custo aí de 350 trilhões nos próximos 30 anos, pelo menos, vamos dizer assim, nós estamos falando aqui de pelo menos cerca de 10 trilhões por ano. 10 trilhões por ano. E isso significa qualquer coisa como 11, 12% do PIB mundial. Então essa é o custo econômico de resolver todos esses problemas das cidades, que são problemas que têm a ver com sustentabilidade, com qualidade de vida, mas também uma parte é a questão das mudanças climáticas. Quando nós olhamos as megacidades, as regiões metropolitanas com grande população, Tóquio em primeiro lugar, a grande região metropolitana de Tóquio em 2015 tinha mais de 35 milhões. Aqui vocês veem as várias taxas, isso seria a população em 1950, Tóquio já tinha mais de 10 milhões, depois em 1975, 2000 e 2015, já dá para ver realmente uma diminuição de 2000 para 2015, quer dizer, Tóquio atingiu o limite. A população do Japão também está mais equilibrada. E Mumbai, México, Cidade do México e São Paulo. Nesse gráfico, em 2015, São Paulo aparece em quarto lugar, Rio de Janeiro aparece em 18º lugar, e aqui nós estamos falando da região metropolitana de São Paulo, e nós vemos também essa tendência. São Paulo, por exemplo, teve uma grande expansão de 1950 até o ano 2000. Depois, nesses últimos 15 anos, nós já estamos começando a ver uma tendência de diminuição dessa taxa, né? E, por exemplo, em 1975 até 2000, 25 anos nós temos isso, e depois, em 15 anos, nós temos um valor já substancialmente menor. A população começa a equilibrar. No Rio de Janeiro também nós vemos essas tendências de um equilíbrio, uma diminuição. E a dinâmica populacional do Brasil, a taxa de fertilidade do Brasil já chegou a 1,6 filhos por mulher em idade fértil, quer dizer, já é abaixo da taxa de reposição, que é 2,1 filhos, e o Brasil deve estabilizar a sua população nos próximos 10 a 15 anos, talvez chegando a 225, qualquer coisa nessa faixa, entre 220 e 230 milhões, e depois vai estabilizar por algumas décadas, e na segunda metade desse século a população brasileira irá diminuir, se, logicamente, as taxas de fertilidade continuarem nos níveis atuais. Mobilidade urbana, como manter as cidades em movimento. Só para lhes dar uma ideia, isso aqui de trilhões de quilômetros percorridos,
por ano, 2010 25,8 trilhões e 2030 estimados 43, 67% e depois um grande aumento, mas já também uma certa diminuição para 67,1 trilhões. Então esses lhes dá uma ideia da demanda por mobilidade urbana, quantos trilhões de quilômetros as populações urbanas têm que percorrer. Como manter as cidades em movimento, só para lhes dar um panorama da infraestrutura, é a prioridade em termos de atração de investimentos, quer dizer, isso que atrai mais investimentos, 27% dos investimentos realmente nas cidades do mundo são para mobilidade, 9% de segurança e assim por diante, só 4% para a saúde e 3%. Então, mobilidade é o grande problema das cidades de todo o planeta. E o volume de investimentos necessário para atender a demanda por mobilidade urbana em bilhões de euros aqui, vocês veem o grande crescimento aqui até 2010 e depois projeções de 2020. Então nós estamos saindo aqui, por exemplo, em 2010, 324 bilhões de euros e nós vamos chegar em 2050 com quase 830 bilhões de euros. Então essa é uma grande necessidade de investimento na questão da qualidade de vida das cidades. Quando nós olhamos mega cidades localizadas no Brasil, 2016 e 2030, de fato a cidade é um pouquinho diferente do anterior, aquele é 2015, e a cidade de Xangai, que naquele mapa tinha menos de 20 milhões de habitantes, aqui nessa postulação ele vai para terceiro lugar, 24, mas São Paulo aqui está em quinto lugar entre as megacidades em 2016, com 21 milhões de habitantes, e Rio de Janeiro aqui aparece em 20º lugar, naquele gráfico aparecia em 18º lugar, com quase 13 milhões de habitantes. E o que acontece em 2030? Veja como o perfil populacional muda rapidamente. São Paulo, em 15 anos, 2016 para 2030, São Paulo passa de 21 milhões para 23 milhões. 2 milhões de habitantes em 14 anos, mostrando uma estabilização no crescimento de São Paulo. Rio de Janeiro passa de 12, quase 13 milhões para 14 milhões, um pouco mais de 1 milhão de habitantes, também no intervalo de 14 anos. Rio de Janeiro passa de 20º para 23º, quer dizer, cidades da América do Sul, por exemplo, também Buenos Aires é a 13ª, com 15 milhões de habitantes, e Buenos Aires passa aqui a posição aqui 13ª, aqui 16ª, e agora com 16, quase 17 milhões. Então, também um crescimento muito menor, nós estamos falando de 1 milhão de habitantes também em Buenos Aires. Então, é uma grande estabilização das cidades da América do Sul, mas também um enorme crescimento. Vamos comparar aqui, São Paulo está em quinto, aqui em 11º, aparecem várias cidades, Lagos, Cairo, Karachi no Paquistão, Dhaka em Bangladesh, e então essas cidades todas, Beijing, que aqui aparecia em 6º lugar, agora já aqui é em 4º lugar, e assim por diante. Então, uma grande mudança do perfil, cidades da Ásia, da África, passam o crescimento ainda um populacional muito grande. Em 2016, 54% da população mundial vivia em assentamentos urbanos, vivia em áreas urbanas, e até 2030 isso será 60%, e lembro que até 2050 projeta-se 69%, 70%. E também as cidades estão se tornando muito concentradas, 1 em cada 3 pessoas viverá em cidades com pelo menos 500 mil de habitantes. Não só, a maior parte é urbana, mas muitas cidades vão crescer. 1 a cada 3 habitantes do planeta viverão em cidades com população acima de 500 mil habitantes. Esse gráfico ele tenta mostrar
muitas cidades tendem a cada vez mais, de 2010 para 2030, num intervalo de 20 anos, migrar muito para o setor de serviços, né? Mas a indústria continua a ser um importante fator da economia urbana. Por exemplo, a América Latina, cidades da América Latina, essa cor aqui, roxo, é indústria. Então, 2010, a indústria é uns 30% das atividades de uma cidade. Em 2030, caiu um percentual muito pequenininho. Então, serviços para consumo também aumenta e assim por diante. Então esse é um padrão que a gente vê também aqui. A China, por exemplo, indústria em 2010 50% e aqui cai para um pouquinho mais de 30%. O transporte permanece o mesmo e os serviços aumentam bastante de 2010 para 2030. Esse é um padrão que se observa no resto da Ásia também, diminuição da indústria, aumento dos serviços, e também na Índia, diminuição da indústria e aumento dos serviços. É uma tendência mundial. São Paulo, Rio de Janeiro e como que o clima afeta, né? Essas duas cidades têm um caótico processo de urbanização, gerando comunidades em situação de risco, as chamadas favelas. O Rio de Janeiro tem uma situação mais frágil, uma vez que 1 milhão de pessoas vivem em habitações precárias, localizadas em baixadas, áreas sujeitas à inundação. São Paulo deve sofrer também com mais enchentes no verão. Essas são as projeções do impacto de mudanças climáticas. E, como área costeira, a região metropolitana do Rio de Janeiro é particularmente vulnerável à elevação do nível do mar e à ocorrência de eventos extremos, como ventos intensos, ondas de tempestade, chuvas torrenciais, períodos de seca mais prolongados, além de problemas de saúde na população. Combinado, eles podem produzir efeitos devastadores com impactos sociais e econômicos de infraestrutura e ecológicos. Quer dizer, o rio é mais vulnerável, o rio está numa zona costeira, sujeita a aumento do nível do mar, rios urbanos que desaguam na Baía de Guanabara, chuvas intensas causam inundações em muitas comunidades. No capítulo que nós descrevemos impactos nas zonas costeiras, nós falamos cerca de 500 mil pessoas vivem, por exemplo, na zona oeste do Rio, Jacarepaguá, em áreas que estão só a meio metro acima do nível do mar. Essas áreas sofrerão o impacto do aumento do nível do mar nas próximas décadas. E também Rio de Janeiro tem morros, montanhas, serras muito próximas da cidade, com muitos riscos também de desastres naturais. Então, o Rio de Janeiro, olhando tudo de forma combinada, apresenta riscos maiores do que São Paulo. Mas São Paulo também apresenta riscos, principalmente as chuvas muito intensas de verão. Esse gráfico mostra as emissões em países em desenvolvimento pelas indústrias, estão crescendo e se aproximam das cidades nos países da OECD, os países desse grupo de países considerados mais desenvolvidos, e o que a gente vê é um padrão. Por exemplo, quando a gente olha uma cidade da Índia, por exemplo, quase todas as emissões aqui tem 25 toneladas de CO2 equivalente de todos os gases por habitante. Então, nós vemos que quase tudo vem da indústria. Em muitas cidades, uma parte vem da indústria, como por exemplo cidades do Japão, outra parte vem do transporte e de uma série de outras fontes de emissão. Quando nós vamos olhar as emissões, por exemplo, de São Paulo ou de Recife, realmente a média por habitante é muito menor, né? Nós estamos falando aqui de menos de 5, e principalmente de outras fontes, menos de indústria. Isso tem a ver com o fato de que as fontes de energia no Brasil são mais renováveis. Então, o padrão de emissão por habitante, nós temos 21 milhões de habitantes na Grande São Paulo, e considerando que as fontes não são termoelétricas, a carvão, a gás natural ou petróleo, as fontes de geração de energia elétrica, e também nós temos um programa de biocombustíveis. Então, somando tudo isso, o Brasil tem um padrão per capita de emissão muito menor que a maioria das cidades
E também esse gráfico indica quando que as temperaturas nas cidades do mundo, elas atingem certos limites de aquecimento que nós chamamos pontos de transição de forma disruptiva. Então são mudanças climáticas na questão das temperaturas, pelas projeções, essa projeção de emissões, grandes emissões, vamos dizer assim, o cenário RCP 8.5, e variando, aumenta muito do que são os extremos de temperatura observados entre 1860 e 2005. E nós vemos, por exemplo, que o Rio de Janeiro, por exemplo, esse ponto seria 2050, Santiago 2043, Bogotá mais rápido, e aqui nós vemos onde esse ano em que esse padrão de temperatura é muito diferente do que foi o padrão de temperatura das temperaturas médias num longo período de 1860 a 2005, e nós vemos realmente que isso acontece mais cedo nas regiões tropicais e mais tarde já para o sul do Brasil, centro-sul da América do Sul. Então, alguns lugares tropicais, por exemplo, como aqui Indonésia, atingem isso já muito em breve, 2029, Bogotá em 2033, Rio de Janeiro em 2050. Então, a maioria dessas cidades passa desse ponto de inflexão, em média, em final da década de 40, 2047. Desafio que as grandes cidades têm, mobilidade nas grandes cidades com os piores congestionamentos, emissões e poluição. Rio de Janeiro em terceiro lugar, São Paulo em 7, quer dizer, nós não estamos bem na fotografia, né? E aí tem cidades do mundo em desenvolvimento, cidades super desenvolvidas, Roma, Paris, Estocolmo. Então esse é um problema global e é um problema, por isso que aqueles números que nós mostramos da mobilidade é onde se precisa a maior parte dos investimentos nas grandes cidades urbanas. Urbanização no Brasil, né? Então nós temos aqui, esses são dados e de estimativas para 2018, na cidade de São Paulo, não na região metropolitana de São Paulo, que tem mais de 22 milhões de habitantes, mas na cidade de São Paulo nós temos 12 milhões e metade na cidade, esse segundo aqui é a cidade do Rio de Janeiro, em terceiro lugar Brasília, e assim por diante. Então esse é um padrão de várias cidades brasileiras, capitais brasileiras, 2 megacidades, São Paulo e Rio de Janeiro. E a taxa de urbanização no Brasil, ela é muito interessante, porque o que nós observamos? Presta atenção veja quando essa curva fica mais inclinada, que é o percentual de pessoas vivendo em áreas urbanas. Ela, na década de 40, 50, ela era mais plana, aí de repente na década de 50 ela acelera, e ela vai até a década de 80, e depois ela começa lentamente e no final ela se equilibra. Então se a gente vai de 50 a 1980, 30 anos, nós saímos de 35% de população urbana para praticamente 70%. Então nós subimos quase 35% da população brasileira era rural em 1950 e passou a ser urbana, e depois de 1980 até o censo de 2010, isso passa mais 30 anos, em 30 anos nós subimos 35% de população que passou a ser urbana, e nos próximos 30 anos nós subimos aproximadamente 70, 80, 15%. Então, mostrando e realmente uma tendência de estabilização da população urbana. As projeções do censo de 2010 mostrou 84% da população é urbana, e aqui um mapa das populações, o tamanho do círculo é tamanho da população, e a projeção para 2050, 90%. Quer dizer, o Brasil já é um país majoritariamente urbano e continuará nessa tendência. Então o planeta está envolvido numa urbanização massiva hoje. Entre 1950 e 2050 a população irá aproximadamente quadruplicar, a população do planeta irá quadruplicar. Em 2050, lembre-se, nós estamos falando aí 10 bilhões de habitantes, quase 10 bilhões de habitantes.
eram 2,5 bilhões em 2050, e 80% e mudar de 80 em 2050, 80% da população era rural, em 1950, 80% da população era rural, e em 2050, em 100 anos, 80% da população passa a ser urbana, ou quase 80%. E a maior parte desse crescimento está ocorrendo nos países em desenvolvimento, resultando em aproximadamente 2,2 bilhões de novos residentes urbanos em países em desenvolvimento entre 2015 e 2050. Então, esse grande crescimento populacional, ele se dá quase todo em países em desenvolvimento, e essa grande tendência de urbanização também está ocorrendo principalmente em países em desenvolvimento. Portanto, se aumentam muito os impactos econômicos, sociais e ambientais dessa urbanização, e é importante que essas políticas públicas priorizem um tipo de desenvolvimento que minimize custos e deixe um legado sustentável para gerações futuras. População no Brasil. O Brasil tem, 2018, cerca de 208,5 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Na comparação com 2001, quando havia um pouco mais de 172 milhões de habitantes, a população brasileira cresceu 21%. Mas, como eu mencionei, ela já vem estabilizando. A taxa de crescimento em relação a 2017, quando a população somava 207,6 milhões, foi 0,82%, e, de novo, as projeções do IBGE mostram que até 2025, 2030, esse crescimento vai tender a zero, vai tender a equilibrar. 23,8%, ou seja, quase 50 milhões de habitantes, vivem nas 27 capitais. Então, um quarto da população brasileira, um pouco menos de um quarto, vive nas capitais dos estados. Estima-se que a população chegará em 233 milhões em 2047 e começará a encolher. Há várias mudanças, né? Com essa baixa taxa de fertilidade, esses números eles só poderão acontecer com um certo cenário do IPCC de um grande aumento das imigrações para o Brasil. Então, com esse 1,6 filhos, taxa de fertilidade de filhos por mulher na idade fértil, o Brasil começaria a encolher muito antes de 2047, começaria a encolher talvez em 2030. Mas nós estamos vendo um aumento do fluxo de imigrantes. Nós vimos muitos imigrantes do Haiti, nós estamos vendo um enorme fluxo de imigrantes da Venezuela, que pode passar de 1 milhão a 2 milhões nos próximos anos, imigrantes também do Oriente Médio, principalmente da Síria. Então, quando a gente considera não só a taxa de fertilidade, mas uma tendência desse fluxo migratório, então a população do Brasil ela poderá não começar a encolher em 2030 e continuar lentamente a subir até 2047, atingindo 233 milhões, em vez de, por exemplo, 225 milhões em 2030, que é algum dos cenários que não consideram as migrações. Então, esses são a população estimada no país. Então, as cidades, portanto, têm uma enorme responsabilidade e têm um enorme poder também, influência política, para fazer cumprir as metas de redução do Acordo de Paris, dos gases de efeito estufa. Lembre-se, 70% das emissões elas acontecem nas cidades, e nós sabemos que os compromissos, como nós já vimos nesse curso mais de uma vez, os compromissos assumidos voluntariamente, as NDCs de todos os países do mundo, nos levam para um país, para um planeta 3 graus ou mais quente em 2100. E nós, Acordo de Paris, não passar em hipótese nenhuma de 2 graus. Então, nós temos que ser muito mais ambiciosos nas revisões, que a primeira será em 2020, do Acordo de Paris, das metas, muito mais ambiciosos, globalmente falando, e, portanto, as cidades, que é onde originam-se a maior parte das emissões, terão também que revisar as suas metas. Desafios nas cidades brasileiras. Água. Olha, 45% da população brasileira nas grandes cidades está sob risco, certo risco nível médio a extremamente alto de competição pelo uso da água. Nós vamos ver aqui
Esses pontos aqui são os pontos em que as cidades, por exemplo, aqui Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, todos esses pontinhos mostram as cidades e onde esse risco de estar sujeito a crises de abastecimento de água é muito grande. Nós temos aqui extremo risco 21%, alto risco 6%, médio alto risco 16%. Então nós temos muitas cidades com um risco muito alto e alto, cerca de quase 28% das cidades brasileiras têm um risco muito alto e alto de sofrer com problemas de abastecimento. E também na questão dos desastres naturais, e haverá um capítulo específico desse curso sobre desastres naturais, obviamente o programa de pós-graduação é em desastres naturais, então o programa de mudanças climáticas, o curso de mudanças climáticas terá um dos seus capítulos específicos a ser ministrado pela professora Ana Paula Cunha, vai cuidar de desastres naturais, mas aqui nós podemos ver 54 milhões dos moradores das grandes cidades brasileiras estão extremamente vulneráveis aos riscos de inundação. Isso é verdade principalmente nessa faixa aqui do leste, onde tem a maior parte, se concentra a maior parte das populações e os extremos climáticos estão aumentando. E também os estresses climáticos poderão atuar de forma sinergística, né, em efeitos em cascata, ao longo de diferentes sistemas urbanos, da infraestrutura urbana, que são interdependentes entre si, como setores de água, saneamento, energia e transporte, né? Eles todos são interligados, por exemplo, água, saneamento e energia que se necessita para o abastecimento e energia que se necessita para os transportes. As vulnerabilidades desses setores de mudanças climáticas variam de acordo com o grau de desenvolvimento, resiliência e adaptabilidade. Em geral, no Brasil, nós não temos ainda políticas que garantam uma perfeita adaptação das cidades às mudanças climáticas. As variações climáticas podem, assim, agravar as pressões já existentes. Nós temos enormes problemas de habitabilidade, de pobreza nas cidades, de falta de infraestrutura, falta de meios de transporte eficientes. Então as mudanças climáticas podem agravar estes problemas, onde grande parte da população ainda é desprovida de serviços básicos, saneamento, um tráfego urbano caótico nas cidades brasileiras e a segurança energética está constantemente em discussão, ainda que a maior parte da população brasileira tenha acesso adequado à energia. Nós também temos visto, obviamente, os desastres naturais aqui nesse gráfico mostrado globalmente, e eles têm aumentado muito, né? Pensando em 1980 a 2012, quando a gente olha os desastres que não têm relação com mudanças climáticas, os geofísicos, né? Os terremotos, os tsunamis, os vulcões, nós vamos ver que eles não mudam muito, né? Você olha essa curva aqui de baixo, eles oscilam bastante. 97 teve muito mais, depois tem anos que tem muito menos. Mas quando a gente olha todos os outros, as tempestades em azul, cresce. As inundações e os escorregamentos em costas, vermelho, cresce. E as ondas de calor secas e fogos, como esses que nós estamos vendo há anos acontecer, por exemplo, na Califórnia. Toda época quente no verão do hemisfério norte, nós estamos vendo incêndios que se repetem ano após ano na Califórnia e em outras partes também do hemisfério norte. Então, quando nós olhamos isso, vejam a enorme variação, se a gente comparar 1980 a 2014, que esse gráfico termina, então nós estamos falando aqui 34 anos, olha a enorme número de eventos. Nós estamos falando aqui na década de 80, 300 a 350, e nós estamos falando agora pegando uma média dos últimos anos, 900 a 1000. Então nós tivemos um aumento de 3 vezes no número de eventos catastróficos. Uma parte disso
é devido à urbanização caótica, as pessoas estão vivendo em áreas de mais risco, e vocês vão ver isso muito bem no capítulo de mudanças climáticas e desastres naturais, mas uma parte disso é sim a variação que os extremos climáticos têm provocado. Os extremos climáticos de todas as naturezas, tempestades, inundações, escorregamentos, ondas de calor, secas e fogos na vegetação têm acontecido com mais frequência. Então a soma da população em condições mais vulneráveis e do número de eventos que vêm da natureza, eventos que causam desastres naturais, tem aumentado. Então a combinação de maior exposição, maior população exposta aos desastres, com um número maior de desastres, e também muitos desses desastres não só têm aumentado em frequência, mas também em intensidade. Juntam-se esses dois diferentes fatores, que um não tem nada a ver com o outro, porque você pode, por exemplo, ter uma exposição muito pequena e os desastres estão aumentando com o tempo, a intensidade do desastre, a frequência, e a exposição é muito pequena, portanto o seu risco é menor. Ou você pode ter o contrário, os desastres não estão aumentando em frequência e intensidade com o tempo, e a vulnerabilidade da população, a população começa a viver cada vez mais em áreas de risco, e também isso vai acontecer com o aumento dos desastres. Na verdade, o que nós estamos vendo nos últimos 35 anos é a combinação desses dois fatores. E lógico, nós temos que também considerar o efeito urbano, né? Por enquanto, o nosso curso é quase todo concentrado em aquecimento global, o efeito dos gases de efeito estufa mudando o clima globalmente, mudando a absorção de radiação térmica na superfície, principalmente nos oceanos, nos continentes, na baixa atmosfera, mudando as circulações atmosféricas, criando eventos extremos mais frequentes. Mas, lógico, quando nós olhamos uma escala de uma mega cidade, por exemplo, nós temos um efeito local, e o mais conhecido é o efeito de ilha urbana de calor. O que é esse efeito? Bom, vamos lá, vamos olhar. Aqui nós temos uma área com muita vegetação. Então, nós temos a chuva, nós temos uma grande penetração de água, os solos permitem uma grande penetração de água, uma boa parte dessa chuva penetra, as plantas transpiram uma boa parte dessa água do sol e o sistema absorve muito menos calor. Por quê? Porque a maior parte da energia radiativa, quer dizer, é a diferença entre a energia solar absorvida pelo sistema e a energia térmica emitida pela superfície, essa é o que nós chamamos o saldo de radiação, é utilizada para transpirar e evaporar a água, evaporar aqui dos corpos d'água e transpirar principalmente da vegetação. Quando nós urbanizamos sem manter áreas verdes, que é o caso de praticamente todas as cidades brasileiras, nós vamos ver o quê? Primeiro, nós impermeabilizamos o solo. O solo fica impermeabilizado. A água que cai aqui não penetra no solo, ela escorre, inclusive gerando inúmeros problemas. Tem muito pouca transpiração das plantas, portanto aquela água que cai da chuva, ela escorre logo, causa inundações e vai embora, ela não fica ali. Portanto, a energia radiativa disponível, ela chega na cidade, ela é absorvida pelo concreto, pelo asfalto, e a maior parte dela acaba aquecendo a atmosfera. Então ela aquece tudo, aquece os prédios, o asfalto, a atmosfera, e fica um clima muito mais quente. Por exemplo, 3 a 10 graus mais quente, dependendo do local, dependendo da comparação com o que se faz. Então, a absorção e retenção de calor é muito maior. Esse é o efeito de ilha urbana de calor. E a cidade brasileira que apresenta o maior desses efeitos, obviamente, é a cidade de São Paulo. Então, a ilha de calor urbana é a designação dada à distribuição espacial e temporal no campo de temperatura sobre a cidade, que apresenta o máximo, definindo uma distribuição de isotermas, que faz lembrar as curvas de nível da topografia de uma ilha, daí a origem do nome ilha de calor. É como se nós, comparando isso aqui
a temperatura aqui é mais baixa, então você saindo de uma área rural para uma área urbana, é como se você estivesse subindo, e aqui ficou um lugar isolado, uma ilha de calor, um lugar ao redor de uma grande cidade. Se ela é toda cercada por vegetação, o entorno é mais frio, e aqui fica como se fosse uma ilha muito quente. Há um contraste térmico entre a área mais urbanizada e menos urbanizada ou periférica, que inclusive pode ser uma área agrícola. Por exemplo, na cidade de São Paulo, num dia de primavera, nós podemos, e sem cobertura de nuvens, nós podemos, na hora da temperatura máxima, 2, 3 horas da tarde, nós podemos ter uma diferença entre o centro de São Paulo e uma região com vegetação de floresta, por exemplo, na próxima Serra do Mar, na mesma altitude, nós podemos ter uma diferença de 5, 6 até 7 graus de temperatura, na temperatura máxima. E a origem da ilha de calor decorre da simples presença de edificações e das alterações da paisagem feito pelo homem nas cidades, como a gente acabou de dizer. Esse gráfico mostra, por exemplo, o aumento da população na cidade de São Paulo, em milhões de habitantes, atingindo na região metropolitana de São Paulo. A chuva total, dá para ver claramente um aumento da chuva da década de 30 até essa última década, e 35% de aumento da chuva total. E também o que nós estamos vendo aqui é a temperatura crescendo. Veja aqui a anomalia de temperatura. Então nós vamos ver um aumento, se nós compararmos a década de 30 com mais perto do presente. Nós vamos ver aqui está menos 1,5 grau, aqui está mais 1,5 grau, está 2,5 graus, 3 graus no aumento da temperatura média. Como eu falei, num dia sem cobertura de nuvens, o contraste entre São Paulo, o centro de São Paulo, e uma área vegetada na periferia é bem grande, pode passar de 5 graus, 6 graus, e a temperatura máxima chega até 7 graus. Quando a gente olha o que está acontecendo com os extremos climáticos, então vamos comparar até os anos 2000 nesse gráfico. Então nós vemos aqui, por exemplo, chuvas acima de 30 milímetros por dia. Nós tínhamos uma frequência, em uma década, 80 episódios com chuva acima de 30 milímetros por dia. Temos aqui chuvas acima de 50 milímetros por dia, e veja que praticamente não tínhamos chuva acima de 100 milímetros por dia. Quando o clima vai mudando com a ilha urbana de calor, vamos olhar nesse gráfico, essa é a última década, logicamente ele pode ser atualizado. O que nós vamos ver aqui? Olha, aqui a chuva acima de 100 milímetros por dia, nós já temos aqui vários episódios, praticamente 10 episódios. Em outras palavras, nós temos aqui 10 episódios, esse gráfico aqui, de chuvas acima de 100 milímetros por dia, que causam os transtornos na cidade de São Paulo, as grandes inundações, enorme perda. Essas inundações causam mais de 750 milhões de reais de prejuízo por ano para a economia da cidade de São Paulo. Então vejam a enorme mudança climática da década de 30 na questão dos eventos extremos. E mesmo chuvas acima de 30 milímetros, nós tínhamos aqui 80, e agora nós já estamos passando de 130, que também os episódios passaram a ser, por exemplo, 10 anos, nós estamos falando pelo menos 13 episódios em média por ano de chuvas acima de 30 milímetros, que já causam alguns problemas, e nós vemos um aumento de todo o percentual. Chuvas acima de 50, chuvas acima de 100 milímetros em um dia e acima de 100 milímetros em 2 dias. Quer dizer, o clima, as chuvas na cidade de São Paulo mudaram, elas aumentaram 35%, mas elas se tornaram também muito mais intensas, causando uma série de desastres naturais. Esse é um sumário das projeções climáticas derivadas do modelo ETA, do CPTEC, para 40 quilômetros, para a região metropolitana de São Paulo. Então, o que nós estamos vendo? As observações do presente e o presente simulado, para ver se o modelo simula bem.
E aqui, projeção para 2030, 40 e aqui até a projeção para 2080, 90. Então a gente primeiro tem que ver se o modelo é bem simulado. Então, por exemplo, temperatura presente e simulado está bem, os dois mostram aumento, noites quentes, noites frias, diminuição, dias quentes, dias frios, diminuição, ondas de calor ainda não são observadas, ele mostra no modelo uma tendência de aumento das ondas de calor, chuva total um aumento, precipitação intensa um aumento, precipitação muito intensa 95% percentil aumento, dias de precipitação acima de 10 milímetros um aumento, precipitação acima de 20 um aumento e só mesmo dias secos consecutivos as observações mostram uma diminuição e o modelo mostra um aumento. Então, basicamente, só em dois fatores o modelo ETA não bem representa o que está acontecendo, dias secos consecutivos, que há uma diminuição, ele mostra um aumento, e também ondas de calor, ele mostra elas não ainda foram observadas em grande frequência e o modelo mostra. Então, ele é um modelo bastante confiável. Então, o que nós vamos olhar realmente 2050, 60? Então, nós vamos ver realmente o aumento, continua, aumento da temperatura, aumento das noites quentes, diminuição das noites frias, aumento dos dias quentes e assim por diante, e também um aumento das chuvas intensas, todas indicando um clima muito mais extremo. Ao mesmo tempo, a taxa de crescimento populacional também aumenta, né? Nós já vimos isso, mas olha aqui, por exemplo, da década de 50 para 2010, a grande diminuição da população urbana, que era quase 70%, e passa a ser menos de 20%, e aumento da população urbana. A população rural diminui, a população urbana aumenta. E com isso, nós vemos, por exemplo, aqui a região do Anhembi, em São Paulo, o Campo de Marte, de aviação, em 1930, e hoje a urbanização de muitas áreas vulneráveis, e também o que nós não tínhamos muito na década de 30, que é esse padrão de áreas de risco, uma urbanização que colocou as populações nas planícies de inundação dos rios e principalmente nas encostas, gerando população muito vulnerável vivendo em áreas de risco. E esse gráfico também mostra a densidade demográfica em 2010, habitantes por quilômetro quadrado, uma maior densidade demográfica nessa região, e é onde também são as áreas de risco. Esse é o número de municípios no Brasil afetados por desastres naturais, e veja claramente em 2007, 2008, 9 e 10, nós estamos vendo um aumento muito rápido no número de municípios afetados por desastres naturais. Inundações e enchentes, novamente menciono, haverá um capítulo específico ministrado pela professora Ana Paula Cunha nesse curso que vai tratar de mudanças climáticas e desastres naturais. Nós temos, por exemplo, esse exemplo de Salvador da Bahia, em março de 2015, uma chuva muito intensa. O CEMADEM conseguiu fazer um alerta 2 horas antes do deslizamento dessa encosta, mas essa informação estava disponível, mas a Defesa Civil não atuou em cima dessa informação e houve um número grande de mortes. Portanto, desastre natural, por exemplo, mais significativo, o maior desastre natural da história do Brasil foi esse de 11 e 12 de janeiro de 2011, nas montanhas a oeste do Rio, região serrana do Rio, mais de 900 mortes, 350 desaparecidos e muitos milhares de desabrigados. E isso gerou, a partir desse desastre, que a Política Nacional de Desastres Naturais foi modificada, foi criado o CEMADEM, e é importante mencionar que mais de 5 milhões de pessoas vivem, principalmente pobres e vulneráveis, vivem em áreas de risco nas cidades brasileiras. Vemos aqui alguns exemplos de deslizamentos no Rio de Janeiro, grandes inundações e também inundações em São Paulo.
De novo, embora as duas cidades tenham áreas vulneráveis como favelas, Rio de Janeiro tem uma situação muito mais frágil, que mais de 1 milhão de pessoas vivem em habitações precárias em áreas de risco. E também a região costeira do Rio de Janeiro é particularmente vulnerável ao aumento do nível do mar, às inundações, eventos extremos. Então isso, repito, o que nós já falamos. E nós vemos aqui, por exemplo, a mancha urbana da cidade de São Paulo prevista para a mancha urbana medida em 2001, a mancha urbana de São Paulo, e a previsão da expansão em 2008, que já passamos 2008, esse estudo foi feito antes, e uma projeção em amarelo, em vermelho a gente vê a expansão, principalmente já chegando talvez em alguns lugares de serras, aqui a Serra do Mar, também aumentando a vulnerabilidade. O desmatamento também é muito importante, a melhor explicação para essa grande desastre na região serrana do Rio é que os deslizamentos todos ocorreram nesse topo de morro desmatado, com essas vias, as estradas e o desmatamento mudam o fluxo da água. Então, quando tem uma tempestade muito forte, se tivesse tudo vegetado, essa água percolaria devagarzinho no solo e não geraria grandes volumes de água que depois descem do topo do morro e começam a arrastar tudo, como nós vemos a cicatriz dos deslizamentos em Petrópolis em 2011, né, no dia 11 e 12 de janeiro, mostrando a origem, 85% da origem de todos os deslizamentos, mais de 250 deslizamentos que ocorreram